Oi, Doc! Estamos aqui para mais um podcast, o Time for Cash. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. E com ela eu vou falar sobre como construir uma marca forte e dê autoridade na sua clínica. Eu tô aqui com a Carol. Ela é a responsável, inclusive, pela marca da Time for Doc. É uma grande parceira, amiga e que eu confio de olho fechado. Então, quem é ela? Ela é designer, publicitária, empreendedora, com experiência no mercado corporativo, agência, startups e projetos próprios. Atualmente é sócia proprietária da Alegria Design, que atua no mercado desde 2014, 10 anos. Especialista na criação de identidade visual e projetos digitais. Carol, seja muito bem-vinda. Pode se apresentar um pouco mais para o pessoal. Obrigada pela sua participação. Que alegria estar aqui. Amanda, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, né, nesse podcast tão especial que está sendo feito, eu sei, com muito carinho e com muito profissionalismo, como tudo que você faz. Então, estou muito feliz com o convite. Obrigada, viu? É uma honra estar aqui. Obrigada a você por ter vindo aí com a gente nesse espaço que a gente reservou tão legal para receber nossos convidados. Tá lindo aqui. E você que tem uma empresa e um estilo de trabalho muito parecido com o nosso, da Time. Exato. Né? Primeiro de tudo, eu falo que os convidados são pessoas de valores, né? Eu priorizo muito isso, assim, porque a Time, nós somos pessoas que no trabalho a gente entrega o máximo de forma muito correta e principalmente que a gente acredita que vai ser o melhor para a empresa, para a clínica dos nossos doutores, sabe, Carol? Então, eu busco pessoas que trabalham dessa forma. E eu falo para os meus clientes que eu coloco a minha pele em risco. Porque são marcas, meus parceiros são marcas que eu uso para o meu negócio, né? Como esse podcast aqui, a agência que eu indico é a que produz aqui esse podcast da Time for Dog. Você é quem fez a nossa marca. Então, assim, se eu tô indicando porque eu já passei como cliente mesmo e eu fiz questão disso. E eu adoro, você sabe, é linda. Então, eu queria, hoje, nesse tema, né, de como criar autoridade por meio da sua marca, eu queria entender o que é marca, Carol? Vamos lá. Então, quando a gente fala de marca, a gente está falando da forma como você vai definir ser visto pelo seu público. Perfeito. Então, quando a gente tem a possibilidade de controlar a forma como as pessoas vão ver o nosso trabalho, a gente não pode deixar de usar isso a nosso favor, né? Então, assim, a marca, ela tem vários aspectos. Então, a gente tem o trabalho que a gente faz é dentro do aspecto visual, né? Mas a marca ela é muito mais ampla do que isso, né? Então, a marca, ela é trabalhada numa parte sensorial, numa parte do ambiente, na parte de comunicação visual. Então, tudo isso é o que vai construindo a marca, né? E um dos pilares é a identidade visual, né? Exato. A gente materializar, digamos assim, é tudo aquilo que o branding, né, ele faz. Mas antes da gente entrar nas quatro etapas principais para você ter uma marca com autoridade e sucesso, eu gostaria de saber de você hoje dos seus clientes, né? Sim. Eles chegam até você. Qual é a realidade hoje, assim? Eles chegam e eles já sabem exatamente o que significa identidade visual, qual é a importância. Então, por exemplo, primeira coisa que vocês fazem. O cliente chegou, vocês vão descobrir o quê? Qual é o estilo da pessoa, o que ela quer para a marca dela, como que funciona? Porque pelo que eu vejo no meu trabalho, são pessoas que realmente em relação a negócios, a marcas, são muito leigas. E eu sempre falo aqui, tudo bem. Até porque se eu for fazer um Botox hoje, eu não vou saber fazer nada. Eu vou precisar de uma médica especialista para me ensinar. E faz parte, cada um do seu quadrado e principalmente se ajudando e tendo essa troca. Exato. Então eu queria saber de você, assim, qual que é a primeira etapa? O que vocês buscam, assim, quando o cliente vem, né, procurar uma marca com vocês, uma identidade visual? Sim. A maioria dos clientes chegam realmente sem nem saber muito bem o que é a identidade visual, né? Então, a gente explica direitinho como que funciona, quais benefícios que aquilo ali vai trazer, o tanto que é essencial ter uma identidade visual bem pensada para conseguir depois fazer todas as peças de comunicação daquela empresa. Então, a gente vai e explica isso tudo muito certinho para o nosso público. E aí, a gente faz uma reunião de briefing. Nessa reunião de briefing, a gente alinha todo o posicionamento que essa marca tem, quais são os aspectos que ela quer transmitir com aquela marca. Então, através dessa conversa, a gente consegue definir quais são os conceitos que a gente vai trabalhar dentro da identidade visual. Perfeito. E assim, o que as pessoas têm receio, eu digo pro lado dos médicos que eu atendo, é muito se aquela marca vai transmitir o que ela é. E eu percebi no processo com vocês que vocês
foco muito em entender qual que é o meu objetivo, né? Exato. Meu objetivo como marca é meu objetivo como profissional. Então, você, médico, você tem que transmitir, passar isso para a agência. Vocês conseguem pescar isso muito bem da gente, né? Mas, lógico, um trabalho de branding que a gente já vai mais falar, daqui a pouco vai falar mais sobre isso, é muito importante. Mas eu vejo, assim, que o foco tem que ser você entender qual é a essência daquele médico, daquele Exato. cliente, né? Então, o seu cliente, se for um médico contratando vocês, enfim, quem realmente ele é, Sim. né? Nós temos muitos clientes da área médica na Alegria. E, assim, quando eles vêm, a gente faz uma reunião de briefing muito detalhada, assim como todos os outros clientes, né? E ali a gente vai conhecer qual é a realidade daquele médico. Perfeito. Então, com o que ele trabalha, qual é a especialidade dele, quais são os conceitos que ele quer transmitir. Então, se ele é uma pessoa mais séria, se é uma pessoa mais descontraída, porque a marca tem que estar alinhada com a pessoa que está ali por trás, né? Principalmente Exatamente, quando é a que eu gente queria fala chegar. da área médica, a gente está falando de um profissional, então é uma coisa muito pessoal, assim, né? Aham. Diferente de grandes empresas e tal, que acaba sendo uma coisa mais impessoal. Então, a gente precisa traduzir de uma forma que represente aquele profissional. Porque é uma marca pessoal que É está uma sendo marca pessoal. construída, né? Eu falo muito isso no processo de branding das marcas, né? Para todo mundo entender. Então, assim, a ordem seria você fazer um projeto de branding, né? Para ter o entendimento de qual é o seu propósito, quais são os valores da marca, quem é você. Eu falo assim, que no meu projeto de branding, quem faz o branding, né, sou eu, e aí depois a alegria vem, eu ia falar Time for Doc, depois a alegria vem e faz identidade visual, né? Porque o processo de branding é isso, eu pergunto essa é a primeira etapa, a gente vai falar de 4. A primeira etapa seria o branding, a segunda etapa seria a identidade visual. Mas no branding, a gente tem que descobrir, eu falo, por que essa médica fez medicina? Você tem filhos? Quais são seus valores? Quais, assim, são seus valores essenciais? Sabe aquele que você não abre mão? Indispensáveis? Sim. Qual é a mensagem que você quer passar? Qual estilo de consulta você vai ter? Qual que é o seu estilo pessoal? Quando eu fui fazer a marca da Time for Doc, você falou, amiga, não precisa me falar, você é contemporânea. Eu falei, sério? E aí você falou, não, olha a tua casa. Porque a Carol acabou virando uma amiga, né, Carol? Sim. Mas assim, que a gente acredita muito no mesmo estilo de trabalho, né? E aí que é essa entrega, algo que a gente passe, que realmente transmita realmente quem aquela pessoa é. Porque como você mesmo falou, é uma marca pessoal. Exato. Então, no branding, eu foco muito em entender quais são esses valores, esse propósito, os objetivos do negócio. Então, me conta assim, quando você recebe uma marca que tem branding, faz diferença para vocês? Faz muita diferença receber uma marca que já tem um branding feito, né? Muita diferença porque ali você já tem todos esses conceitos definidos. Então, assim, a Exato. pessoa já identificou quem ela é como profissional, né? Ela já identificou qual o conceito que ela quer transmitir. Ela já identificou quais são os valores que ela precisa demonstrar para o seu paciente. Então, quando ela chega com isso pronto, o projeto já flui muito mais fácil. Exatamente. Né? A gente pula já uma etapa ali de conversa para tentar descobrir, porque aquilo ali já está muito bem delineado no branding. Tanto que eu falo para meus clientes, Carol, não me mate que eu vou falar isso, mas eu falo assim, se a gente fizer projeto de branding, conta comigo que eu vou tentar um descontinho lá, porque ela já tem, assim, 20% já tá caminho andado. Não é que tá, na verdade, não tem nada andado do teu lado. Sim. Só que ele fica muito mais aprofundado que o briefing, né? Sim. Então, assim, vocês têm um briefing maravilhoso. Só que é um projeto que vai além, a arquiteta vai usar, Exato. vai somando um trabalho e soma outro. E você fica, eu falo que você eleva uma clínica para algo bem profissional. Para como os grandes players do mercado do Brasil jogam o jogo. Sim. E se você quer ganhar o jogo para ganhar de lavada, você tem que jogar direito. Então, assim, você pode seguir só com uma identidade? Pode, vocês fazem muitas vezes isso, eu sei. Mas você quer ter algo de alto padrão, alto nível, e uma clínica bem gerenciável, né, que transmite realmente o seu objetivo, a gente tem o que a gente chama de comunicação, toda aquela comunicação que anda junto, que conversa, porque todo contato com a sua marca, você está transmitindo uma mensagem. E qual mensagem você está transmitindo, né? E é exatamente isso, eu acredito muito, que é o branding somado à identidade visual que vai conseguir construir e, principalmente, Carol, transmitir essa mensagem, né? Ajudar a transmitir essa mensagem. Então, me conte assim, quando você recebeu esse projeto de branding, aí vem para a identidade visual, e na identidade visual,
Como vocês fazem, isso é muito técnico teu, porque eu percebi isso, para criar algo tão personalizado assim. Eu acho até um dom de vocês, porque as marcas de vocês têm uma assinatura ali, dá pra ver que tem um estilo muito moderno, inovador, não é nem delicado, é chique. A palavra é chique. As marcas de vocês eu acho chique. Obrigada. São. E como que vocês fazem o processo criativo mesmo, sabe? Como que você faz para pegar... Isso, Amanda, realmente não é dessa área. Você pegar aquela ideia, aquele sonho, porque é um sonho, concorda comigo? Sim. Eu vim pensando hoje pra cá isso. Nossa, a Time for Doc foi um sonho. As clínicas da médica sonham com aquilo. Pegar aquele sonho, seja ele tendo um brain já ou não, e transformar ele numa marca. Sim. A gente recebe muito essa pergunta. Assim, mas como você fez isso? Viu? Não sou só eu, então. Não, a gente recebe muito essa pergunta. E eu também fico pensando assim, né? Eu acho que existe uma parte técnica, uma bagagem, né? Assim, de muito estudo, né? A gente se formou, a gente vive fazendo cursos, a gente vive se atualizando, né? Fizemos tanto publicidade quanto design gráfico, que eu acho que Ah, vocês são publicitários somos também? publicitários também. Ah, tá Então, eu acho que explicado. essa- Porque tem o entendimento do público, né? Sim. Tem esse lado mais estratégico. Então, o nós design temos tá tendo tanto- mais esse lado estratégico agora, as formações, né? Sim. Mudou bastante, evoluiu Muito. bastante, né? A gente tem muito essa parte estratégica e muito pensar na Muito. funcionalidade do projeto. Então, assim, a gente fala muito... as pessoas usam muito o termo arte, né? Às vezes para falar, eu vou fazer uma arte. E eu não gosto muito de usar esse termo porque eu acho que a arte, ela é mais para ser contemplativa, né? Arrasou. E o design, ele além da parte estética, ele precisa ter a parte funcional. Então, isso é uma coisa que a gente pensa muito aqui na Alegria. Então, a gente pensa em como a cliente vai usar aquela marca, em como que cada elemento que a gente está usando ali dentro, como que aquela cor vai transmitir uma imagem mais moderna ou uma imagem mais clássica, como que aquela tipografia vai transmitir uma imagem mais leve ou uma imagem de mais força. Não é só uma logo, né, Carol? Exato. Fale sobre isso. Carol, preciso de uma logo, é só isso. Eu até faria sozinha. Mas sabe, eu tô sem tempo. Só uma marquinha. É só uma marquinha. Só uma Faz uma logozinha. logo pra mim? A frase é, Carol, faz uma logo pra mim. Então, essa época do só uma logo, né, já não funciona mais, né? Hoje as pessoas estão tendo uma necessidade muito grande de vários pontos de contato depois da marca com o cliente. Então, assim, quando você pensa em só uma logo, você tem ali só o nome da sua marca ali, né? E algum ícone que vão comunicar, assim, muita coisa. Com a marca a gente consegue comunicar muita coisa, mas ela sozinha é muito pouco. Muito né? pouco, é só A pra gente dizer que tem, precisa- né? Ela não transmite a mensagem que eu tava falando. Ela Que não mensagem, transmite né? Qual é a sozinha. mensagem por trás, né? Então, assim, a gente precisa de todos esses elementos da identidade, a gente precisa da paleta de cores, da definição de uma tipografia institucional, de padronagem, de estampas, de elementos gráficos. Isso na prática, Carol, é o quê? É aquele... Como que você vai entregar aquela pasta pro teu Exato. paciente? Você fez Quando uma você consulta tem- maravilhosa, e aí? Sim, quando você tem só uma logo, depois você não consegue produzir as peças. Então, o que a gente recebe muito é, por exemplo, um médico que fez lá só uma logo para fazer um cartão, por exemplo. E daí ele chega e fala assim, mas daí eu precisei fazer uma pasta, eu precisei fazer postagens pro meu Instagram, eu precisei fazer um site. E aí, cada hora eu tô usando uma cor, cada hora eu tô usando uma letra, cada Qual é a hora... mensagem que tá passando? Não tá Não passando tem mensagem nenhuma. Então, assim, a identidade visual, ela cria uma unidade visual para tudo que você vai fazer. Então, o seu Instagram vai falar a mesma língua do seu site, que vai estar comunicando a mesma coisa que a pasta que o paciente recebe, que vai estar integrado com a placa que está no consultório. Então, em todo momento que o paciente tem contato com a sua marca, todo momento que ele vê algum material seu, ele consegue identificar aqueles conceitos que você quer. Exatamente, exatamente. É isso que eu bato muito também na tecla, todos os contatos da marca que o paciente tem com a marca transmitem alguma coisa ou não, Ou não. né? Então você tá perdendo a oportunidade de ajudar você na venda final, no fechamento. Eu dei exemplo isso em outro episódio aqui nosso, eu convido você a assistir, eu vou deixar o link dos episódios anteriores aqui, assistam, tem muito conteúdo bom como esse aqui.
E eu gosto de explicar tanto aqui quanto para os meus clientes, que é o seguinte, para os meus docs, que eu chamo, é como se fosse uma escada. E cada escada tem vários degraus. Sim. E quando esse degrau pensa em tudo, serve para tudo isso nos negócios. Então a gente vai falar agora de comunicação. E eu quero comunicar uma mensagem de autoridade, uma mensagem de conhecimento, uma mensagem de responsabilidade. O médico tem que passar muita responsabilidade, de cuidado, de acolhimento, e aí vai, né? Os valores aí para uma marca, né? E o propósito dela. E cada degrau desse ajuda eu a comunicar ou não essa mensagem, que você é um médico responsável, muito bom, enfim, tem sua essência, tem seu propósito, tudo isso aqui pra lá em cima, como se fosse assim, a maçãzinha de ouro, fosse a venda. Sim. E se essa escada no meio do caminho tem algumas escadas quebradas, rachadas, vai chegar lá em cima e ele vai falar, a chance dele falar não pra venda vai ser muito grande. Sim. Porque ele teve que dar passos maiores, pular degrau, para tentar ver o quê? O que a gente chama de valor. Esse é o negócio do valor, né? Valor é o quê? É a soma. O que o paciente vê para sua marca de valor é a soma desses atributos que você vai passando ao longo dos contatos que ele tem com a sua marca. O que são esses contatos, Carol? E dá pra gente conversar nas duas um pouco mais sobre isso. Quais são esses meios de comunicação? Então, tem Instagram, tem site. O que você vê assim? A identidade eu vou usar, você estava falando um pouco mais, você estava falando sobre isso que eu gostaria que você falasse mais. Uhum. Então, hoje vocês fazem a produção. O que ela vai usar para essa identidade? Então, cita para mim, é papelaria, é site, o que é? Sim. Depois da identidade pronta, a gente produz todas as peças para o cliente. A gente cria, né, todas as peças que o cliente vai precisar. Então, no caso dos médicos, por exemplo, a gente faz papelaria. Então, assim, cartão de visitas, a pasta, o receituário. E daí a gente tem vários tipos de receituário já que a gente já deixa prontos. Então, tudo aquilo ali fica prático também para ele poder usar. E em todo momento que o paciente recebe algum material dele, ele vê que aquilo ali foi pensado cuidadosamente, ele tem um impacto visual ali, né? Lembra que eu falei, né? Atributos da marca de médico normalmente tem cuidado e acolhimento. Exato. E aí, essa é uma oportunidade de você transmitir isso, né? Que às vezes a pessoa fala, eu quero transmitir cuidado e acolhimento, mas daí ela vai lá e entrega um receituário todo, né, estranho. O papel impresso da impressora, só com uma loginho. E aí não é assim, né, que transmite. Então, assim, quando você pega um material ali e fala, cara, olha essa pasta. Sabe o que olha transmite pra mim? Feito. Como consultor e como cliente, eu convido você a pensar. Isso transmite excelência. Exato. Tá? O cuidado com a excelência, sabe? Quando você pensa nos detalhes, né? Exatamente. Essa pessoa, nossa, ela deu muito valor, esse médico deu muito valor por eu ter escolhido ele, eu como paciente, escolher vir nele. Porque pensem, tem muito profissional no mercado. O Instagram já virou, né? Algo que eu falo que é o mata-mata, né? Quem consegue aparecer mais, se destacar mais e ser escolhido. Sim. E aí você é escolhido e a pessoa cria uma expectativa. E quando ela cria essa expectativa, ela chega lá, vai ser superada no consultório ou quebrada, né? Então, vamos lá, você já passou pelo site, pelo Instagram. Então, o site vocês também trabalham, já vamos falar sobre isso. Mas assim, passou pelo site, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Aí chega na clínica, o material, a papelaria, que a gente chama de papelaria, é exatamente isso. Como que você vai entregar lá o receituário pro seu paciente e tudo mais. Então, como que entrega essa papelaria? Ela tem que ser prêmio, ela tem que ser de excelência, ela tem que ser de autoridade. Na recepção, tem algum material? Tem lá, você faz uma placa. E aí entra a questão, antes a gente falar do site, de investimento. Então, eu percebo assim, Carol, que depois que você faz uma logo, no caso, uma identidade, que é o que vocês fazem, né? A logo seria outros profissionais que a gente não concorda muito na questão de fazer só isso. De fica incompleto, né? Não fica estratégico, né? Fica estratégico. Exatamente. Então, assim, quando você faz tudo isso e você começa a aplicar, tem um custo que qualquer empresa vai ter. Tanto com a logo, só a logo, quanto com a identidade. E aí, esse custo é o nome da sua clínica ali estampado, o custo no seu Instagram, o custo em vídeo, o custo em site, e tudo isso vai estar com a tua identidade ou não. E o que eu vejo assim que mais impacta é o custo da arquitetura, né? Porque a maioria dos médicos, tem pessoas que não, mas a maioria dos médicos,
eles querem investir numa reforma ou na construção de uma clínica, ou muitas vezes na expansão de uma nova clínica, né? Sim. E da sua própria clínica. Então, assim, isso tem um custo altíssimo. Às vezes uma reforma é 200, 300 mil reais. E você vai falhar no início, que é na identidade visual, no branding, daí na identidade visual. Então, eu queria saber de você, assim, dos seus clientes, que você viu... Você já viu alguma aplicação na prática de clínica ou de negócios, que você viu aquela marca na estrutura física? Muito, a gente vê muito. E você vê, assim, a diferença que faz? Faz muita diferença, porque assim, mais uma vez, toda comunicação precisa estar integrada. Então, o que o paciente vê... Integração, é a palavra. Integração. Tudo que o paciente vê na sua clínica, no seu espaço físico, ele precisa ver na sua comunicação virtual também. Então, o seu Instagram precisa estar integrado com o que ele está tendo ali na clínica, né? Porque às vezes você investe num espaço físico maravilhoso, mas você não está comunicando ele para ninguém. Então, a pessoa não vai nem chegar lá para ver. Né? Carol, eu vejo isso muito acontecer. Sim. Então, tá vendo como aqui a gente tá falando de vários custos? Pode ser custo ou pode virar investimento. Exato. E aí depende do que você tá fazendo, né? E eu falo assim, tem que cuidar muito, porque a palavra, me perdoem usar essa palavra, mas o mercado tá muito prostituído, no sentido que parece que eu vou usar uma plataforma que ela é gratuita, que é o Instagram, e vou bombar. E aí, o que acontece? Não bomba. Por quê? Tráfego não salva vidas, não é. Se você não tiver diferenciação, e a gente está num momento do Brasil que realmente eu vejo nas clínicas, o paciente ele tá segurando muito, principalmente eu que trabalho em clínicas de estética, é uma coisa que dá para cortar da sua vida. Então, se você não se diferenciar e realmente conseguir transmitir uma mensagem que aquilo vire prioridade na vida do seu paciente, que o seu consultório e você são prioridade na vida daquele paciente, uma mensagem muito bem estruturada e clara para isso, esquece, você não vai ser escolhido, porque eu costumo dizer, Carol, que o paciente ele tem prioridades, ele ganha X no mês, ele tem prioridades com aquele valor. Sim. E por que ele vai, mundo, como né? todo mundo, e ele vai escolher como vocês, docs. Sim. Então, ele vai escolher você ou não. E para isso, você tem que gerar uma mensagem que mostre muito valor. Sim. Que mostre que realmente vale a pena você ser prioridade no que você vai transformar na vida dele. Então, se deixar a pessoa do Brain aqui, vai mergulhar. E assim, quando a pessoa consegue perceber valor, ela já não se preocupa com preço. Não. Né? Então, assim, e isso é muito claro e a gente recebe muito esse feedback na alegria, assim, dos clientes falando assim, gente, impressionante como que mudou o meu retorno, assim, como que as pessoas estão vendo mais valor, como que as pessoas não estão mais questionando muito preço, Carol. sabe? Se paga rapidamente. Isso é realmente uma construção que é feita com estratégia, né, com profissionais que sabem o que estão fazendo, né? É que nem um médico, né? É que nem um médico. Você pode... Eu já dei exemplos algumas vezes assim. Carol, você quer fazer um preenchimento, tá? Vamos fazer um Sculptra no seu rosto, com Ultraform, não sei... né? Um ácido hialurônico no seu rosto. Carol, você prefere tentar fazer sozinha no teu rosto ou contratar alguém que recém-formado, que não tem curso de estética nenhum, nada, não é dermatologista, né? É só apenas um recém-formado. Só que ele vai te cobrar como se fosse uma logo. Eu tô fazendo a comparação. Ele vai te cobrar ali R$300 para fazer isso. Ou você prefere uma dermato que tem um nível de conhecimento enorme e tudo mais. Então, obviamente, você vai preferir a dermato. Então, da mesma forma que isso fica muito claro para vocês, docs, é exatamente essa comparação que parece muito óbvio, mas no dia a dia, muitas vezes não é feita. E não é feita, o que eu sempre falo aqui, não é por mal, é por dúvida. E aí, na dúvida, prefere investir no mais barato. Sim. Então, o nosso objetivo aqui hoje é mostrar como uma marca forte ela cria autoridade, ela passa excelência, ela cria atributos para o seu negócio e o seu negócio, você é uma marca pessoal. Então, assim, não é Coca-Cola que é aquela marca vermelha e se alguém por trás fizer alguma coisa... A marca continua lá. Sim. No seu caso, não. Tudo que você faz transmite uma mensagem. Então, tem que ter um acompanhamento estratégico por trás. Eu vejo muito, assim, coisas básicas. Vou dar um exemplo na prática e a gente discorre sobre isso. Sim. Eu vejo dentro das dermatos, tá? Gente, eu não estou falando de ninguém específico. Eu vou pensando aqui de uma forma geral. Eu vejo assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, falando de design, eu vejo médicas que eu conheço ao vivo, assim, que, né,
que eu converso com elas, a gente precisa fazer um projeto, elas são força total. Aquela postura, aquela pessoa com nível de conhecimento já está há mais de 20 anos no mercado de dermatologia, já é formada há 20 anos, tem RQE, tem não sei o quê. Aí você entra a marca dela, tanto no consultório, quanto ali no Instagram, nas redes sociais, no site, é Rosinha Bebê. Primeiro que pra mim fica mais ginecologia, né? É aí que a gente entra na parte de como que o design consegue traduzir essas mensagens. Você estava me perguntando, né? Como é que vocês fazem isso? Exatamente, por isso que eu tô puxando esse... Então, cada elemento que a gente vai usar ali, então, se é uma mulher forte, né? Se ela é empoderada, ela é uma médica que sabe o que tá fazendo. Exatamente. Tem experiência ali naquilo que ela tá fazendo. E ela bota uma marca, uma identidade rosa bebê, ela vai estar traduzindo uma delicadeza ali, uma fragilidade que não condiz com o trabalho que ela faz, de fato. Exatamente. Então, por isso, cada elemento precisa ser pensado dentro daqueles conceitos que a pessoa quer transmitir e daquilo que realmente condiz com a realidade dela, né? E ela vai Porque eu acho que trabalhar até precisa mais ser real feliz, né? também. E, gente, isso impacta diretamente no seu faturamento. Porque eu vejo clínicas assim, né? Tem algumas médicas que já peguei essa situação e eu vejo assim que elas faturam X. Eu Sim. vejo que com trabalho estratégico profissionais, facilmente ela ia para 2x. Com certeza. E às vezes o que eu vejo que vocês médicos, vocês não veem o valor. Putz, será mesmo que eu devo investir nisso? Será mesmo que vai dar resultado? Gente, se fizer e tiver aplicação, e aí eu sempre sugiro uma gestão por trás, para que tudo isso continue, não é só aplicar e sair correndo, ele tem que... É uma construção, a gente não constrói um prédio de um dia para noite, então a gente tem que alguém acompanhando, colocando cada tijolinho ali junto com você, até porque você não tem muito tempo, né? Os médicos não têm muito tempo. Não. Então, fazendo essa gestão para que essa marca sempre seja transmitida, essa mensagem, então esses atributos da sua marca, esses ícones da sua marca, tudo isso, né, que você desenha ali maravilhosamente bem somado ao branding, você precisa desse acompanhamento para fazer tudo aquilo realmente acontecer, né? Porque falando bem na prática mesmo, eles têm essa dúvida, né? Vou fazer, vai se tornar uma logo, vou mudar aqui, qual que é o valor que gera? Mas é muito diferente se, por exemplo, nós da Time, agora a gente faz gestão comercial. Então, nos meus treinamentos, tem que bater muito a questão do branding. O branding é o quê? Um entendimento profundo do mercado, do público. Qual que é o propósito daquela marca? Qual que é o objetivo? Cada paciente que entra ali, qual que é o nosso objetivo? Você tem que ter isso numa frase. Se não tiver aquela... mas minha equipe é muito querida. Gente, já falei aqui e eu vou continuar batendo na tecla isso. Querido não é profissional, não é estratégico, não é comercial e não converte. Querido é uma coisa. Alguém vai lá fazer uma reunião com vocês. Você é uma pessoa... A Carol é uma pessoa, é super querida, maravilhosa. Mas ela é isso aqui mesmo. Ela é leve, foi uma delícia fazer o trabalho com vocês, assim, a alegria, é um prazer estar com você aqui de verdade. Obrigada. E aí, esses elementos, essa marca e tudo mais, quando você chega lá, você tem que entender que nesses treinamentos, nesse acompanhamento, a gente vai estar sempre reforçando isso, reforçando tudo que a Carol ajudou a definir ali. Então, por exemplo, você é pura força, pura... Aí a Carol traz uma cor forte pra tua marca. Aí você tá lá com a tua equipe, que é querida só, e elas falando tudo baixinho, delicado, mas os pacientes amam ela. Eu escuto isso, sabe? Eles amam ela. Tá, mas a sua equipe tem que transmitir você. Então a gente já começa a materializar através da identidade visual, do branding, pra tua equipe ficar mais claro. Aí entra a Time lá, dando continuidade com treinamento e gestão. Isso tudo que você está falando, né? Então, o branding, o design, o projeto arquitetônico. Exato. Tudo isso faz com que você tenha um controle da sua comunicação. Perfeito. Escutaram isso? Né? Grave na cabeça de vocês. Controle da comunicação. Eu acho que isso é fundamental, é fundamental. Porque senão cada um pode te olhar e te ver de um jeito, e quando você pode controlar como você vai ser visto, eu acho que não dá pra perder essa oportunidade. Né? Nós da Time, a gente faz como a gente mexe com o branding, mas também com a gestão comercial, e me ajuda muito porque eu consigo trabalhar antes de vender, né, nesse posicionamento. Eu gosto de fazer cliente oculto com os pacientes. Sim. Então, médicos, eles sempre têm aqueles pacientes que são mais próximos, são mais da casa, ainda mais procedimentos estéticos, que então já estão mais envolvidos ali, porque sempre vão fazer seu botox, fazer, enfim, sua manutenção ali. Sim. E eu gosto de fazer cliente oculto com eles. Porque aí eu tento descobrir, e a gente sempre descobre,
que ele acha desse médico, o que esse médico transmite para essas pessoas, quais são os pontos que ele transmite. Então, por exemplo, eu acho ela uma mulher empoderada, eu acho, nossa, ela tem muito conhecimento, ela é maravilhosa, eu indico ela para todo mundo. E aí eu olho uma marca, tô dando o mesmo exemplo, né, do Rosinha, Sim. né? Então é muito legal quando os médicos eu levo assim e falo, meu paciente vê isso? Eu falo, pois é. Sim. Pois é, e se isso não é você, e normalmente o que acontece? 100% das vezes aconteceu isso. Nossa, eu sou diferente e eu sou até mais que isso. Sim. No sentido de, ela é ela é muito fofa, ela é muito querida, não sei o quê. Aí o consultório tudo em rosa choque. Tipo assim, não tá conversando, sabe? Não tá. E eu vejo assim, eu falo pra elas, tá vendo? Você é a marca pessoal, então você tem que estar no seu atendimento, na sua identidade visual, nas suas falas, E como tá tendo ruído, tá tendo confusão na comunicação, cada paciente, e de verdade, cada paciente fala uma coisa. Posso conversar com uns 10, os 10 vão me falar coisas diferentes. E aquilo diagnostica na hora. Sim. Tá tendo ruído na comunicação, ruído na marca, entendeu? E eu Não falo, tá com controle total da comunicação. Perfeito, que é o que eu falei pra vocês gravarem, controle total da comunicação. E me diz uma coisa, Carol, você acha que site continua sendo importante? Demais, né? Imagina alguém te indica vamos nos colocar como pacientes, né? Então alguém me indica uma determinada clínica e daí eu dou um Google lá e não tem um site. Você já fala assim, cara, cadê, né? Onde está essa pessoa que não tem um site? Então, assim, é básico. É básico. Ter um site, um bom site, né? Assim, não precisa ser extenso, aliás, nem Não é acredito bom. mais Acho que nisso. para essa área médica É mais estilo landing não page, precisa. assim, Exato. curto, one page. Objetivo. E que tenha botões para marcação de consulta. Exato. É isso. É objetivo, é uma linguagem objetiva, rápida, que também ninguém tem tempo nem paciência para ficar procurando coisa, né? Mas você passa ali uma mensagem clara, objetiva, Eu vejo e assim, a pessoa consegue te encontrar. Eu acho que é tem muita muito gente importante. fazendo site, tem que lembrar sempre do objetivo. Tudo no seu negócio. Pense, qual é o objetivo disso? Desde uma campanha interna, um site, tudo. E as pessoas não pensam, Carol. Então, qual é o seu objetivo com essa ação estratégica que você está tomando para o teu consultório? Sim. Quando você analisa isso em relação à marca, você vê o impacto gigante que ela faz. Mas em relação ao site na prática mesmo, eu vejo que muito site de médico foi escrito para médico, não para paciente. É. Né? Então, tudo tem que ser pensado para quem Por isso vai é ter usar, pessoas né? estratégicas O foco por tem trás. Que ser a gente fala isso, fica meio clichê, né? O foco tem que ser no usuário, mas é isso, né? O foco tem que ser no paciente, o foco tem que ser nas pessoas que vão usufruir daquele serviço, né? É, uma coisa que eu vou falar olhando na câmera, pra teu olhinho aí, ó, médico. Deixa o ego de lado. Pode doer isso que eu tô falando, mas tem que cuidar muito. Porque eu entendo, com o nível de estudo, conhecimento, tanto que esse médico ralou pra chegar um médico bom, né, uma médica muito boa, pra chegar onde chegou, ela passou por muita coisa. Mas tem que cuidar, porque você não é o centro da sua clínica. Quem é o centro da sua clínica é o seu paciente. Sim. O paciente está no centro, não é a clínica no centro. E o que significa isso? Quando eu vou definir tanto uma identidade visual para minha marca, quanto um projeto arquitetônico, é o que o seu paciente vai se conectar. Exato. Você tem que gostar? Sim, mas não é sobre você, é sobre o paciente. Então, eu já cheguei em clínicas onde a médica, com todo respeito, gente, de verdade, mas ela é super romântica. E a clínica, tem flor artificial nas paredes até não querer mais. Gente, eu não tô falando eu como gosto pessoal, de forma alguma. Mas eu estou falando que isso passa uma imagem infantilizada muitas vezes, Sim. né? Então, se você tem pessoas estratégicas por trás, elas vão ajudar você a transmitir exatamente o que você é, romântica e tudo mais, mas de forma mais elegante no sentido estratégico mesmo, assim, elegante no sentido de passar para o seu paciente a mensagem que realmente continue com a autoridade. Exato. Porque muitas vezes se perde a autoridade e profissionalismo nisso, né? Assim, não passa que você tem todo esse conhecimento que eu tava falando no início. Transmitir uma imagem profissional é essencial em qualquer segmento, né? Seja médico e médico ainda, pra pessoa ter confiança, né? Porque a medicina exige uma confiança extra, né? Assim, Vamos mais lá. do que qualquer coisa, Ninguém acorda falando, ai,
que vontade de injetar um negócio no meu rosto. É isso. Não é isso, entendeu? Então, todo paciente tem um medo. Então, ele ter certeza que ali é uma pessoa muito responsável, que sabe o que está fazendo, com anos de conhecimento, então a gente tem que cuidar muito. E isso é um assunto mesmo, meio polêmico, mas vou falar. Eu falo, eu sou bocuda. Não, na verdade eu sou consultora, então eu tenho que falar a verdade. Tem. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, entendeu? É que nenhum paciente chegar e falar assim, não, porque eu quero pôr preenchimento aqui. Você fala, não, não é isso o melhor tratamento pra você. E eu gosto de trabalhar com médicas assim, sabe? Porque eu sou assim. Só que eu tô ali pra falar as verdades. E a questão é o seguinte, cuidar muito de que você gosta, tá alinhado com que o seu paciente se conecta. Sim. Porque no mundo, principalmente dermatologia, gente, eu tô falando isso para construção do consultório da clínica de vocês, para realmente vocês evoluírem, para evolução. Às vezes fica infantilizado. O romântico e o infantil estão ali, ó. Sim. Estão coladinho. Então você pode ser romântica? Nossa, muito. Só que você ainda mais precisa ter pessoas estratégicas por trás. Porque para passar a infantilidade e criança não é médico, né, gente? Então você tem que cuidar muito, porque é lacinho pra cá, não sei o quê. Eu acho lindo. Só que você precisa de pessoas que transmitam o profissionalismo, a autoridade, a excelência, o nível de conhecimento e responsabilidade através das mensagens da marca. Isso. Eu vou voltar no que você tinha me perguntado, né? Em como vocês fazem essas marcas, né? Não, por favor, eu adoro quando você fala sobre isso. E assim, eu sempre falo que é quase que meio a meio, assim. É 50% da conversa que a gente tem com o cliente, do alinhamento, porque a gente tá fazendo é pra ele, é pra representar o trabalho dele. Então, assim, a metade é o que ele vai me falar, o que eu vou captar daquela conversa com ele. Perfeito. Se ele tiver feito um branding, ajuda demais, né? E se ele não tiver feito, a gente vai tentar captar isso nessa conversa. E a outra metade é o nosso conhecimento técnico, também a nossa sensibilidade. Eu defini muito é só vocês. técnico, ele sensibilidade. tem que ter uma sensibilidade, Perfeito. que daí é a parte que a gente não explica muito, né? O bom gosto, vamos chamar assim. Pra gente poder filtrar aquilo ali que o cliente falou e transmitir uma imagem profissional dentro daquilo. Perfeito. Que é o que você tá falando, né? Às vezes, eu vejo ali que aquela médica é muito delicada, que ela é mais sutil, que ela é mais minimalista. Mas a gente precisa fazer isso de uma forma que não fique infantilizada, que não fique lúdica, porque não é Lúdica, o caso daquele trabalho. Exatamente, você não tá lidando com o público infantil, por exemplo, né? E mesmo quando é um projeto infantil, quando é um projeto, por exemplo, de uma pediatra. Pode ser, é verdade. gente Eu não trabalho precisa- diretamente com esse público, mas vocês sim, né? Sim, por exemplo, uma médica de uma pediatra, vou fazer essa alusão, mas dá pra gente levar isso pra qualquer área. Ele precisa ser um projeto lúdico, mas ele também não pode ser um projeto que pareça infantil, porque ainda assim ele precisa transmitir uma imagem profissional, porque ela é uma médica, né? E a gente não tá falando pras crianças, a gente tá falando pros pais da criança. Ótimo. Mas precisa ser lúdico também, porque vai levar as crianças. Então, assim, a gente precisa fazer esse filtro para que a gente sempre transmita uma imagem profissional, mas que também esteja alinhada com a realidade daquele médico, daquele cliente. Exatamente. E o que eu escuto muitas vezes de médicos é: mas eu não tenho condição de investir em tudo isso. E eu sou polêmica, hoje eu tô que tô. Mas eu falo, gente, você anda de carrão, teu filho tá na melhor escola, entendeu? E não tô falando pra você abdicar disso, mas eu tô falando que você não tá colocando, o médico não tá colocando como prioridade a mensagem que ele tá qual mensagem ele tá transmitindo dentro da clínica dele. Sim. E o nosso objetivo aqui é elevar, evoluir a sua clínica, alavancar, essa é a palavra, alavancar a clínica de vocês, médicos. Então, assim, isso faz toda a diferença e vai ajudar você a ter um carro ainda melhor, ajudar você a colocar numa escola ainda melhor e viajar mais com a sua família. Então, cíclico, né? É cíclico. Então, realmente, você ter uma visão estratégica, foi o que você falou ali. Tudo isso que você falou agora sobre o pediatra, né? Como ele tem que passar, você me deu uma explicação super estratégica. Você falou do objetivo, do público, o real público não é a criança, é o pai, não pode ser lúdico, tem que ser responsável. Poxa, não é todo designer, é o trabalho que pensa assim, né? Com todo respeito, cada um tem sua linha de tratamento, sua linha de trabalho.
né? Mas o que eu quero dizer é que clínicas que querem faturar alto precisam ter profissionais nesse nível de estratégia, nesse nível de olhar, né? Eu conheço médicas que eu expliquei tudo e foram fazer logo de R$300, sabe? Cada um com as suas prioridades, né? E eu vi que o resultado foi péssimo. Eu não conseguia enxergar aquela pessoa naquela marca. E aí aconteceu isso. Ela produziu todos os materiais, tudo. Agora quer refazer. Isso acontece muito. Acontece. Vocês pegam Às muitos vezes- clientes que vieram com uma marca que fizeram, ficaram frustrados, insatisfeitos. Conta mais sobre isso, Carol. Muito. A gente faz muito projeto de redesign. E muitas vezes por conta disso. Da pessoa, às vezes, ter feito... Talvez até porque estava num momento que não conseguia fazer esse investimento, né? A gente entende. Mas... lógico. Mas acontece muito das pessoas virem e falar, eu fiz uma marca, eu fiz só a logo, alguma coisa assim, e hoje ela não consegue me atender nas minhas demandas. Então, quando eu vou produzir um material, quando eu quero fazer um bordado num jaleco, não dá porque tem muita informação ali naquela marca. Isso acontece muito. Então, pensar na aplicabilidade daquela marca é muito importante. Aplicabilidade, exatamente. Então, essa marca ela precisa ser bem visível, tanto ali no perfil do Instagram, quanto numa fachada, quanto... já não se usa, né? Mas assim, se você fosse fazer um outdoor, alguma coisa Sabia assim... que voltou? menina. Sabe onde voltou? Cidade interior. É verdade, Então, tem. estão usando bastante para clínicas. De vez em quando a gente tem umas demandas. Viu? Assim, É que a gente tá em Brasília aqui e não pensa mais outdoor, né? Com esse valor eu já invisto em tráfego, já faço outras coisas. Mas é isso, assim, eu sempre falo que a aplicabilidade da marca é uma coisa que a gente fala demais dentro dos projetos de identidade visual. A marca precisa ser aplicável e dar uma boa leitura ou uma boa imagem, tanto em peças que forem muito pequenas, quanto em coisas grandes. Vamos usar o exemplo da Time. Em tudo, né? Vamos usar o exemplo da Time? Vamos lá. Time tem branding e identidade visual, alegria. Branding, Time for Doc, é nosso, eu fiz o meu próprio branding, lógico. Sim. Né, a estratégia da marca. Time for Doc. Quando eu chego com a marca, né, a marca ela tem uma proposta de valor, um diferencial, que é o quê? Dar mais tempo para os médicos. Eu percebi que o médico estava sendo muito mais gestor e na correria, lidando com a equipe, do que conseguindo atender os seus pacientes. Então, eu fui estudar o mercado, né? Isso demora uns 60 dias, porque eu fiz cliente oculto nas clínicas, liguei várias clínicas de dermatologia, cirurgia plástica, angiologia, para ver o atendimento, tanto telefônico quanto WhatsApp, entrei nas redes sociais, tudo para entender quais eram as dores desse médico. Então, eu peguei meu público, que são vocês, e me aprofundei nele. Aí eu entendi que faltava tempo para fazer a gestão comercial, para criar a autoridade da marca. Falei, então, estamos falando de falta de tempo. Ele quer mais tempo para ficar com a família, para viajar, para fazer as coisas deles, para ele próprio, né? E para atender seus pacientes. E eu falei, é tempo. Nós vendemos tempo, nós não vendemos consultoria. Eu tô entendendo isso, que realmente com o meu trabalho os médicos ganham muito tempo. Tanto que eu escuto isso no dia de, nossa, faz todo sentido o nome da marca, né? Quando começa o trabalho. Sim. Então, visto isso, eu falei, eu preciso criar um nome que esteja relacionado a tempo. É muito bom esse exemplo, até porque a gente já tá aqui. É, ótimo. Aí é Time for Doc. Por quê? Tempo para o médico. E quando eu vou falar, e eu criei uma proposta de valor. Gente, proposta de valor é seu diferencial. O diferencial, concordam comigo que vender tempo vale muito mais que vender consultoria? Não se compara. Não se compara. Então, eu não sou mais só uma consultoria, eu sou a consultoria que te dá tempo. E aí, é isso. Tem que transmitir a verdade, né? Exato. Isso também é muito importante da gente falar. Precisa ser real. Real. Porque senão aquilo ali se dissolve com o tempo também, né? Ninguém consegue manter um personagem. Você não consegue defender aquilo, sabe? Ter manutenção. Sim. Porque quando eu vou numa reunião, como assim, da mesma forma que quando você tá na tua consulta, quando eu vou numa reunião, eu chego lá e começo a falar e no final eu falo. Por isso que eu sempre falo, você cuida dos seus pacientes e nós cuidamos do seu negócio. Gente, você não chega numa frase dessa e a pessoa fica assim no final. Como que você fez isso? Isso me ajuda na venda, fica muito claro o que eu faço, como eu faço, e eu não cheguei numa frase dessa do dia pra noite. Isso foi um trabalho de brain, entendimento do mercado, do público, qual que é a minha proposta de valor, meu diferencial, quem sou eu, quem é a Amanda, quais os valores da Amanda, você entendeu? Exato. E aí eu cheguei pra essa maravilhosa, pra ela e pra Mila, que são as proprietárias da Alegria, e falei, Carol, Time for Doc. Me ajuda. E expliquei todo esse conceito.
E aí, explica um pouco mais. Aqui é o Time Forecast, a gente já explica quais são as outras versões da marca, mas hoje a marca é Time for Doc, nome da empresa. Isso. Explica da onde que surgiu esse tudo, conta, usa como exemplo. Então, esse exemplo da Amanda é muito bom, porque a gente tem aqui já também os desdobramentos da marca, que é uma coisa Exato. muito legal da gente pensar também, né? E que a gente faz muito na Alegria. Às vezes o médico A própria começa... alegria, né? Hã? O nome alegria é muito isso. Ah, eu vou falar disso também. Mas a Time, então, ela tem esses desdobramentos. Eu não vou falar primeiro, na verdade, da marca. Perfeito. Que você me perguntou, desculpa. A gente fez esse que depois ele tem um símbolo isso que é também, legal. né? Que a gente não tem aqui, porque a gente sempre faz várias versões da marca. Então, por exemplo, numa imagem muito pequena, no caso do perfil da Time, ela usa... Você tá usando foto, né, agora? No perfil da Time, ou tá com o ícone. Tem as duas possibilidades, A né? foto tá o escrito Time for Doc. Tá o Time for Doc. Mas, por exemplo, se ele não rapidinho, desse fica leitura... até o final que o fechamento do podcast é a montagem da animação da marca, onde é a construção, você vê certinho. A marca construindo, fechando um relógio. Então, isso que a Carol tá falando, ao final você vai ver no fechamento. Sim. A marca da Time, a gente fez tipo um reloginho mesmo. Como se assim, fosse esse né? e Ele esse fecha aqui, Isso. Esse segue o mesmo movimento. Então, a gente fez isso. Tem essa diferença de espessura. Para dar uma ideia de movimento, por causa da questão do tempo. Na animação de marca, ele fica girando. Aí Como se fosse um relógio, dá pra ver melhor. Quando anima, dá pra ver Mas melhor. ela desenhou pra nós, né, da Time. Então, a gente desenhou essa tipografia com essa intervenção gráfica aqui. E que faz um link com o Faz símbolo assim, da Carol, marca. pra eles verem. Ó, faz um link. Então, o que acontece? O tempo é para o podcast, tempo para o Dr. Time for Doc. E aí tem conta das... Como que vocês chamam, A Carol? gente chama de desdobramentos. Ótimo. Então, assim, ela começou como Time for Doc, e daí, em pouco tempo, já falou, preciso fazer um podcast. Já virou Time Forecast. Então, é uma marca que permite esse desdobramento. Então, o For Doc virou Forecast para essa situação. E foram vocês que me deram essas ideias, porque eu cheguei Time for Doc e você... Amanda, que legal, a sua marca é uma marca que a gente consegue fazer os desdobramentos. Sim. Aí eu falei, nossa, é verdade. Então, 2 pessoas trabalhando juntas. Tanto que o treinamento de equipe eu chamo de Time for Growth. Pensar num bom nome também é fundamental, né? Então, assim, o Time foi sensacional e ele permite isso. E quando ele tá muito enraizado realmente nos seus valores e no que você faz e no que você acredita, então isso flui muito natural. Ele tem também, fluído o nome muito naturalmente. Então você vê como que o Time ele vai fluindo para essas suas novas vertentes, que é o que a gente chama de desdobramentos da marca, de uma forma muito natural. Né? Exatamente. E aí, falando um pouco do nome da Alegria também, Isso, né? Que a nossa agência chama Alegria, e que também as pessoas já chegam e falam, nossa, que alegria tá aqui. E a gente usa isso muito na nossa comunicação também, né? Isso então, é muito legal. Os nossos e-mails sempre no final vão escritos com alegria. E de fato a gente faz os projetos com muita alegria. A gente trabalha de uma forma leve. São bem leves no trabalho, Então, é bem gostoso. Tá muito alinhado com o que a gente é de verdade. Então eu acho que isso é muito importante. A gente precisa transmitir aquilo que a gente é, né? Então eu acho que o nosso trabalho, o trabalho do branding, o trabalho do design, é a gente transmitir isso. Mas é encontrar aquilo que a gente já é, de fato, né? Então é encontrar e transmitir. Eu acho que é isso que a gente faz com o trabalho de branding, com o trabalho de design. O que você pode estar pensando né, os médicos podem pensar, tá, mas como que eu descubro quem eu sou? E eu falo que a minha consultoria é mais do que mas assim, antes de qualquer coisa, é uma terapia do negócio. Tá? A consultoria da Time é uma terapia do negócio. Isso. Porque dificilmente você vai conseguir descobrir quem você é sem um terapeuta do lado pessoal. E dos negócios é a mesma coisa. Para você descobrir quem você é, a sua essência, o que você quer transmitir, o que você deveria transmitir, como fazer isso, você precisa de um profissional especializado nisso, né? Então o branding ele vem com essa importância, assim, entender quem é você, né? Quais são os seus valores, qual que é a sua essência, qual que é o seu propósito, como que a gente vai criar um diferencial, esse diferencial condiz com a sua entrega, com a sua essência, né? Com tudo aquilo que você
construiu até hoje na sua vida, realmente. A gente vai falar da sua história, vai criar um storytelling bem profissional para transmitir para o seu público. A gente vai para outro nível, né, Carol? Exato. E aí você vem com a identidade visual. Então, eu gostei de dar o exemplo da Time for Doc, porque para a pessoa entender que é um trabalho estratégico. Eu falei de entendimento do mercado, do público, diferencial, o que eu realmente entrego, que não é só uma consultoria, é tempo. E aí, depois dos desdobramentos, que nem minha amiga designer fala, os desdobramentos da marca. E ela me dá muitas possibilidades, porque eu já cheguei com médicos que iam viajar, eu falei, então, time for traveling. Já falei assim, sabe? Aí ele falou, eu falei, é tempo para você fazer o que você quiser, né? Tanto que o fechamento hoje da marca em si, aqui é o time forecast, mas da marca em si, nos recortes do Instagram e tudo mais, a gente coloca, é time for you, time for dog. Perfeito. É isso, é tempo para você atender seus pacientes, não é tempo. Até porque quando a consultoria entra, vamos fazer o negócio acontecer. Então, no início, você vai ter mais trabalho, mas é mais trabalho com seus pacientes. Sim. Porque eu vou colocar paciente para dentro de casa. Então, é exatamente isso. Eu fico bem feliz com a minha marca, de você ter feito ela. E foi a Carol mesmo. Você que me deu esse insight. Amanda, essa é uma marca que a gente pode fazer um desdobramento. É verdade. Então, eu adorei ainda mais meu nome que eu criei. E não é fácil, né? Pra gente mesmo não é fácil criar um nome. Mas o nome da minha marca, ele vem em questão de 10 dias depois do trabalho de branding finalizado. Eu demorei, assim, e desenhava um e pensava em outro. Só que é certeiro. Quantas pessoas definem o nome da sua empresa em 1, 2 semanas? Eu acho que o processo todo, tudo que a gente está falando, é muito integrado, né? Essa comunicação toda é muito integrada. Quando a gente começa a fazer uma coisa, as outras coisas vão fluindo de uma forma muito mais fácil. Né? Esse início é muito importante. Muito importante. Eu acho que tudo que você começa Nossa, esse aqui eu criei rapidinho o nome Time Forecast. Se você começa com uma base forte, eu acho que isso é para tudo na vida. Depois as coisas vão fluindo de uma forma muito melhor, né? E o que eu vejo nas campanhas internas, Carol? As clínicas têm muita campanha interna. Um novo protocolo, um novo serviço, uma nova tecnologia. E aí faz campanha interna do Dia da Mulher também, Dia das Mães, para chamar os pacientes para dentro da clínica, né? E sempre precisa de papelaria, de postagem, de mensagens, né? Fazer a arte, enfim, é uma soma de coisas. E a marca tá tudo ali. A mensagem tá tudo ali. Entenda a marca como uma mensagem que está sendo passada para os seus pacientes. Exato. Então, eu vejo que nas clínicas, ainda o buraco é mais embaixo mesmo, assim, usa muito. Muito. Para dermatologia, uma peça que a gente faz muito também são as sacolas. Então, para você dar a amostra pro seu paciente, então vem aquela sacolinha super linda, sabe? E aí, boa parte dos públicos... Me corrija se eu estiver errada, mas acho que a maior parte do público deve ser feminina. Total. Então, assim, as mulheres valorizam ainda mais, né? Esses detalhes, esses mimos. A necessaire a gente faz muito também. Então, daí você vê a aplicabilidade da marca. Então, quando a gente pensa lá numa padronagem... Vou explicar um pouquinho o que é padronagem, né? A padronagem chama padronagem porque é a repetição de um padrão. Então, é como se fosse uma estampa, né? Isso, aquela estampa da tua marca. A Louis Vuitton. Né? Isso, por exemplo, aquela padronagem da Louis Vuitton. Icônica, né? Então, quando a gente pensa naquele elemento, ele pode ser usado, por exemplo, numa necessaire. Então, imagina a paciente receber uma necessaire ali personalizada com a sua padronagem, que não vai estar escrito ali... vamos pegar o exemplo da Gabi. Não vai estar escrito ali time, porque às vezes fala assim, a paciente não vai usar uma necessaire escrito doutora Maria Fernanda. Mas ela vai usar com uma padronagem super bonita, com uma estampa super bonita. Mas é a mesma estampa que tá na sua pasta, é a mesma estampa que tá no seu Instagram. Que nem da Time for Doc, a padronagem ela é muito em cima desse Em cima do E. E aí é uma forma mais abstrata de você ainda estar representando a sua marca, sem ter que escrever o nome. Perfeito. E a pessoa vai remetendo a marca. Vai remetendo a marca. E olha como que esse trabalho estratégico é legal. Eu, esses dias, estava numa cliente e falei pra ela, a gente sempre tem que dar brinde, eu pensando como consultora estratégica, tem que dar brinde pra pessoa usar no dia a dia. Porque quando ela tá usando, ela tá lembrando de você. Exato. E aí isso lembra dela marcar a consulta, por exemplo, né? E aí eu falei assim, por que a gente não faz, se é skincare, aquelas faixinhas? Mas uma faixa assim, bem boa de usar, pra não marcar muito cabelo, segura. Então toda noite ela vai ali, usar. Ela falou, sim, eu vou escrever meu nome. Eu falei, não, vamos usar a padronagem.
né? Isso eu fui aprendendo com você na questão de o que usar dentro do design, né? Que eu não sou designer. Sim. Então, a minha estratégia somada à estratégia de vocês. Exatamente. Né? O que a gente pensa para aquele público que vai fazer sentido, porque eu quero que ele pense em você para marcar consulta, eu como gestora estratégica e comercial, e você, Carol, preciso fazer isso acontecer, você criar algo lindo, maravilhoso e tudo mais. Eu acho que o design, ele materializa essas ideias, né? Exatamente. Então, ele tira do campo das ideias e traz pro mundo real. Exatamente. Carol, quero agradecer. Ai, eu te agradeço. Muito obrigada por esse bate-papo que, acredita, já passou 1 hora. A gente me passar. A gente quase não gosta de conversar, Claro. né? De negócios, então, gostamos muito. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho com a nossa marca. Foi um prazer fazer com vocês. E eu indico o trabalho de vocês de olho fechado, até porque é um trabalho muito gostoso. Já te falei isso algumas vezes. Vocês são leves, são muito queridas, sempre próximas da gente e super profissionais e competentes. Então, muito obrigada mesmo. Foi um prazer te receber. Eu que quero te agradecer. Foi uma honra estar aqui. Estou muito feliz com esse bate-papo aqui. Que nem você falou, a gente adora conversar ainda mais de negócios, né? E estou muito feliz, muito honrada de estar aqui, que eu sei que você é uma profissional extremamente competente, né? Extremamente responsável com o que você faz, que eu acho que isso é muito importante hoje em dia, né? Falta, infelizmente. Então, realmente uma alegria estar aqui. Muito obrigada. É uma alegria! Gente, muito obrigada, Docs, por mais uma participação aqui no nosso podcast. A gente está fazendo isso aqui com muita responsabilidade e competência, trazendo os melhores profissionais. Então, como eu sempre falo, curte, compartilha. Eu tenho que fazer esse papel, senão o pessoal do marketing me pega. Mas curte, compartilha, segue a gente para você ser avisado sempre que sair um Time Forecast. Tchau. Tchau.